Meus queridos, meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é pastor Manuel Romualdo. Eu quero trazer um assunto para vocês aí no nosso canal do YouTube. É um assunto que eu estava aguardando para a publicação do nosso livro, mas eu tenho sentido no coração de dividir este assunto com vocês. Agora é um assunto um pouco polêmico. E por quê? Porque eu vou contrariar muitas coisas que nós aprendemos, muitas coisas que fazem parte da nossa denominação, por exemplo. Praticamente todos os livros que nós temos publicados pela nossa denominação, pela Assembleia de Deus, dizem exatamente ao contrário daquilo que vou vos falar. O nosso tema será Jesus simplesmente homem. Quero dizer que Jesus aqui na Terra, quando ele se humanizou e nasceu da Virgem Maria, ele não tinha nenhuma condição divina. Por favor, não me chame de herege, não me chame porque alguns acham que há algumas seitas que falam também mais ou menos nesse tom, mas eu acredito que eles não apresentam o que vou vos apresentar. Antes de haver qualquer crítica, por gentileza, consulte a Bíblia Sagrada. Nós vamos então hoje estudar o primeiro versículo que serve de base para esta minha afirmação. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. O escritor nos diz o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Prestem atenção. O escritor aos Hebreus, ele faz uma narrativa e aponta para um ponto que é o ponto cruciante, que é o ponto do nosso assunto. Ele diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue. Ou seja, todos os filhos, quando são gerados, eles participam da carne e do sangue. Participam no sentido de tirar, de se utilizarem dos nutrientes da mãe. Participam porque eles também se tornam carne e sangue. Foi o que aconteceu com Jesus, ele tornou-se carne e sangue. E também ele absorveu os nutrientes de Maria. A partir do momento que ele foi gerado pelo Espírito Santo, e ele foi gerado pelo Espírito Santo, e esta é a única diferença que Jesus tem dos demais homens. Porque todos os demais homens vieram de uma relação sexual entre seus pais. Jesus não. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E teria que ter sido dessa forma. Porque se assim não fosse, ele não seria o Salvador. Ele também precisaria de um Salvador. Porque se ele tivesse vindo de uma relação sexual, ele herdaria a natureza adâmica. A mesma natureza, a natureza pecaminosa, que todos nós, ao nascermos, herdamos.
E é por isso que a semelhança do pecado de Adão, segundo o apóstolo Paulo, recai sobre todos, sobre aqueles que estavam lá no jardim e sobre todos que nasceriam depois, inclusive eu e você. Mas Jesus, ao ser gerado pelo Espírito Santo, ao ser fecundado no ventre de Maria, ele passa a alimentar-se dos nutrientes da mulher, da sua mãe, para poder se manter vivo no seu útero. Jesus, então, ali se humaniza, participa naturalmente da carne e do sangue, que, como o texto diz, também ele, o pronome pessoal do caso reto aqui refere-se a Jesus, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, carne e sangue. Para quê? Olha a conjunção estabelecendo a finalidade, a fim de que, para que morresse, ou seja, tivesse a condição humana para morrer. Por quê? Porque Deus não morre. Um dos atributos divinos é exatamente a imortalidade. Deus não morre. E ele então teve que se humanizar para morrer. E no momento que ele morresse, ao cumprir esta coisa tão linda, determinada, acordada por ele, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, as três pessoas distintas que formam uma unidade chamada Deus, aquilo que foi planejado antes da fundação do mundo, ele assume isto e ele só poderia morrer se ele se tornasse humano. E pela sua morte, ou seja, por causa da sua morte, ele poderia, a partir daí, aniquilar, neutralizar aquele que tinha o controle da morte, o império da morte, isto é, o diabo. Para que este vídeo não fique muito longo, eu vou encerrar aqui e vou lhe pedir, se você gostou dessa nossa introdução, participe aí do nosso canal, se inscreva, dê um like aí pra gente, divulgue, compartilhe. Eu vou estar colocando uma sequência. Este é o primeiro. O vídeo número 2 virá logo para que vocês acompanhem. Então participe conosco. Que Deus em Cristo lhe abençoe.